Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão. Estou aqui na Tijuca agora, gabinete da igreja, para transmitir essa live de oração, fé, estudo bíblico e poder compartilhar com você a verdade da palavra, a verdade libertadora, a verdade que cura, que santifica, que transforma vidas, a verdade que salva. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o Evangelho é Jesus Cristo, é crer na sua morte, na sua ressurreição, na sua obra vicária, obra substitutiva. Ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. É isso que pregamos, é isso que cremos, é isso que é bíblico. E partilhamos essas verdades aqui em nosso ministério. Eu quero dar-lhe boas-vindas. Fique conosco. Temos aí uma horinha de live. Às sextas-feiras, oração e fé. Nós temos buscado o desenrolar, o desdobramento da vida de oração do povo de Deus. Diversos textos bíblicos, nós vemos homens de Deus, mulheres de Deus, apóstolos, sejam profetas, discípulos, a igreja, o próprio Senhor Jesus, orando, e através da oração, grandes coisas Deus fez, grandes obras o Senhor realizou. Então, a nossa proposta é pelo tratado da oração, é buscar o mover da oração em toda a palavra de Deus, assim toda sexta-feira. E nesse momento de live, você tem a oportunidade de criar o que nós chamamos de PGIC, ou seja, Pequeno Grupo de Integração e Crescimento. Toda sexta-feira, 7h30, começa a nossa live. Você pode reunir pessoas às 19 horas, um pouquinho antes, recebê-las, acomodá-las, cantar um corinho, e 7h30 da noite, às 8h30, entra a nossa live de oração. E assim você criar uma célula, um pequeno grupo na tua casa, e louvar, e adorar, e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois bem, vamos lá, 7h33 na cidade do Rio de Janeiro. Abra aí a sua Bíblia, por favor, o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 28 e 29. Nós vamos falar hoje, nesses minutos de reflexão antes da oração, sobre grandes realizações em Jesus. Em Jesus, esse é o segredo, em Jesus. Que Deus fale aos nossos corações, à nossa alma, sempre, nosso espírito, sempre a palavra de Deus vem antes, porque Jesus disse que as palavras dele, as palavras de Cristo, precisam permanecer em nós. Se essas palavras permanecem em nós, então a nossa oração é segundo a vontade de Deus. Então, vamos sempre priorizar o estudo bíblico para que a nossa vida, nossa oração, nossa busca esteja sempre pautada na santa palavra de Deus, porque é a palavra que não volta jamais vazia. Amém? Então, Marcos 9, 28, diz a palavra do Senhor: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Expulsar o demônio. Eles não conseguiram expulsar o demônio de um menino. Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e de jejum. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, Senhor Jesus maravilhoso, nos dirigimos a Ti, Senhor, ó Jesus, Filho de Deus, único soberano Deus, porque cremos, Pai, que Tu és sobre todos, Tu és soberano, Teu nome é sobre todos, Pai. E nós queremos louvá-lo, engrandecê-lo e adorá-lo, e submetermos-nos à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então agora, Pai, pedimos
que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre a Tua palavra aos nossos corações, aos nossos ouvidos espirituais, e que esta palavra venha a germinar e a dar frutos, grandes frutos em nossas vidas, Pai. Queremos aprender desta sagrada Escritura, porque queremos ser ela a voz e a revelação de Deus para a nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, e a Igreja de Cristo, o povo de Deus, amados do Senhor, digam amém e amém. Família amada, santos de Deus, nós temos um chamado de Deus nesta terra. Quando nós falamos para Deus em oração sobre pessoas, estamos exercendo um chamado de sacerdote real. Estamos orando pela vida de pessoas e falando para Deus sobre pessoas. Mas quando nós falamos para pessoas a respeito de Deus, então nós estamos ministrando o exercício de profeta, estamos anunciando a palavra. Então, nós temos o chamado de sacerdotes, mas temos também o chamado de profetas, para anunciar a palavra de Deus. Como profetas, como pregadores da palavra, nós somos embaixadores de Deus. Quando olhamos desde o Antigo Testamento, esses embaixadores que falavam em nome de Deus, profetas, eles prefiguravam a importância daquele que viria, Jesus Cristo, a mensagem, o Deus verdadeiro. Aqueles embaixadores que falavam em nome de Deus prefiguravam aquele que viria, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, na sua manifestação dentro desse contexto de Marcos 9, nós estamos entendendo esse contexto, que é o texto que nós assumimos hoje para refletir. Jesus, quando se manifesta, ele vem como o Moisés escatológico. O Moisés escatológico. Então, lá atrás, o Moisés, profeta, um tipo de embaixador em nome de Deus, ele realizou o êxodo. Ele tirou o povo do Egito. Agora, no Novo Testamento, Cristo Jesus é um novo Moisés para realizar um novo êxodo. E em Cristo, as suas promessas se cumprem. Em Cristo, as promessas de Deus se realizam em nossas vidas. Então, hoje, na pessoa de Cristo Jesus, o novo Moisés, aquele que realiza um novo êxodo, o nome que está sobre todo nome, em Cristo Jesus, hoje, nós somos embaixadores de Deus. E Deus exorta pessoas por nosso intermédio. Portanto, aqueles que nos ouvem pregar a palavra podem receber Jesus, podem viver um êxodo na sua vida, um êxodo de libertação, libertação dos pecados, libertação do medo, libertação das doenças psicossomáticas, até mesmo de doenças físicas. Enfim, Cristo Jesus faz uma obra tremenda. Agora, precisamos saber, como embaixadores de Deus em Cristo Jesus, que antes de falar às pessoas, antes de exercer o ministério de profeta e falar de Deus para as pessoas, nós precisamos exercer o ministério de sacerdotes, ou seja, falar para Deus. Antes de estarmos de pé diante das pessoas, precisamos estar de joelhos diante de Deus. Precisamos orar a Deus. Então, veja que em Marcos capítulo 9, versículo 4, apareceu-lhe Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Aqui está falando da transfiguração. Diz que eles estavam falando com Jesus, estavam se dirigindo a Jesus.
Nesse contexto, uma nuvem cobriu aquela montanha. Esta nuvem é chamada a Shekinah, ou seja, a presença de Deus desceu àquele lugar, habitando no meio daquelas pessoas que ali estavam, Moisés, Elias, Jesus, haviam 2 discípulos também ali. Então, era a Shekinah de Deus. Você lembra que essa Shekinah, esta manifestação de Deus, lá atrás, guiou o povo no deserto, para tirar, depois que o povo saiu do Egito, guiou o povo no deserto. Aquela nuvem de Shekinah guiava, levava o povo, dava o caminho, protegia também do sol, à noite se tornava coluna de fogo. Essa Shekinah indicou a presença de Deus lá no Monte Sinai, quando Moisés estava lá recebendo as leis do Senhor, a voz de Deus. Essa Shekinah indicava também a presença de Deus, a glória do Senhor. Essa Shekinah encheu o tabernáculo, a presença gloriosa de Deus. Então olha lá o versículo 7, diz que a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Então, amado, diz que a Shekinah envolveu aquele monte da transfiguração, envolveu aquele monte todo, ofuscando qualquer distração ou qualquer outra visão. Os discípulos não podiam ver nada além daquele monte, além daquela nuvem de glória Shekinah. Ou seja, e veio a voz e disse: ouça o meu filho, a ele ouvi. Ou seja, amados, diante de Deus, antes de falar às pessoas, precisamos estar de joelhos diante de Deus, com o foco total em Deus, na voz de Deus, com atenção à palavra de Deus, ministrando a vida diante do Senhor, refletindo sobre a voz de Deus, sobre o que o Senhor está falando e revelando. Então diz que Moisés, Elias, e veio a voz de Deus e disse: ouça Jesus. Jesus agora é a voz. Jesus agora é o novo Moisés. Jesus agora é o novo Elias. Tendo Deus falado no Antigo Testamento pelos pais e os profetas, agora Ele falou pelo Filho. Então nós precisamos, amados, dar atenção à voz de Cristo Jesus. Jesus disse assim: vocês ouvem a minha voz e as praticam, vocês serão comparados a pessoas prudentes, que edificaram a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou o rio, soprou o vento, deu com ímpeto contra a casa, ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Então, amado, quem tem uma vida de oração, já está vivendo uma grande realização, uma grande obra, uma construção de obra, casa sobre a rocha, na sua vida, para que através da obra de Deus na sua vida, então Deus possa usá-lo para fazer a obra através de você na vida de outras pessoas. Olha, começa a abrir-se o leque a entender a importância de estarmos em oração, a importância de ouvirmos a voz de Jesus. Porque às vezes na oração, amado, a gente só quer falar. Fala. E às vezes a gente não para ouvir. Não para ouvir a resposta. Davi disse: apresento a minha oração e fico esperando a resposta do Senhor. Às vezes a gente não tem paciência. A gente não para ouvir a voz do Senhor. E Deus quer que você desenvolva na tua oração paz. Desenvolva na tua oração a capacidade de reconhecer a voz de Deus. Amado, imagina lá, marido e mulher, 20 anos de casado, 30 anos de casado, 40, enfim. Você tem o seu cônjuge, você tem intimidade com essa pessoa todos os dias, e você coloca ela no meio de várias pessoas. Você tem capacidade de reconhecer a voz dessa pessoa no meio de outras pessoas. Até de longe você consegue reconhecê-lo, por causa do nível de intimidade que você tem.
Então, se você tem intimidade com o Senhor, você terá a capacidade de ouvir a voz de Deus. Você terá a capacidade de ouvir e reconhecer e discernir a voz de Deus. No meio de tantas vozes que há nesse mundo, uma verdadeira torre de Babel com muitas vozes. Então, amado, se você ouve, como diz a voz lá, veio do céu uma voz no meio daquela nuvem e disse: esse é meu filho, ele ouvi. Através de uma intimidade com Deus, vida com Deus, de intimidade com o Senhor, vida de oração, você vai aprender a ouvir a voz de Deus, a discernir a voz de Deus e a viver esta voz. Agora, algo importante aqui, extremamente emblemático, aconteceu. Porque esses discípulos que estavam ali vendo o que aconteceu no Monte da Transfiguração, eles viveram uma grande experiência com Deus. Eles viveram uma experiência sobrenatural. Imagina ver Moisés, Elias, Jesus, a voz de Deus no Monte da Transfiguração. Que experiência aqueles discípulos tiveram quando estavam diante de Jesus, vendo esta glória tremenda. Esse foi o ápice da vida desses homens. Mas diz que a continuidade do texto, que é o capítulo 9, que nós estamos nos propondo a estudar, quando eles desceram daquele monte da transfiguração, agora lá no fundo do vale, eles viveram um fracasso, um tremendo fracasso resumido na voz do pai daquele menino endemoniado. O pai daquele menino chegou para Jesus e disse: Senhor, roguei a teus discípulos que expulsassem o demônio do meu filho, e eles não puderam. Eles não puderam. Amado, imagine alguém que me ouve agora e diz: pastor, eu estou me vendo nessa mensagem, porque eu também vivi grandes vitórias da minha vida, grandes realizações da minha vida, conquistei, desenvolvi, fui chefe, tive liderança, realizei grandes obras, adquiri coisas, fui grandemente usado por Deus na minha vida para abençoar pessoas, para orar por enfermos. Tantas coisas Deus fez através da minha vida, e hoje a minha vida parece que é um fracasso. Eu já me vi, pastor, como esses discípulos daquele monte da transfiguração, momentos de glória, momentos de grande realização, mas hoje eu também me vejo como esses discípulos cujo pai disse a Jesus: roguei a teus discípulos que expulsassem o demônio, e eles nada puderam fazer. Um fracasso. Então, amados, o mundo de hoje é um mundo que se destrói, é um mundo que pisa nas pessoas, é um mundo obcecado pela ilusão de poder, obcecado pela posição, pelo status quo, pelo orgulho, pessoas que se acham a última rosquinha do saco de biscoito, o último gole de água do deserto, pessoas que se acham maravilhosas, melhores do que as outras, que têm, algum tipo de valor melhor do que os outros. E eu quero lhes dizer que isto tem sido um grande drama e afastado pessoas da sua vida com Deus. Esses discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Jesus falou: por quê? Porque esse demônio só se expulsa com oração e jejum. Aqueles discípulos, talvez por terem vivido grandes obras, grandes realizações naquele monte de transfiguração, se esqueceram que nós somos instrumentos e embaixadores, mas o poder vem de Deus. E eles foram tentar expulsar o demônio sem orar, foram tentar expulsar o demônio sem separar-se para Deus, ali no caso através do jejum. Esqueceram de consagrar-se ao Senhor e foram tentar fazer a obra de Deus na força do braço, foram tentar fazer a obra de Deus na força do orgulho,
na força da capacidade pessoal, e Jesus permitiu aquilo e mostrou que ninguém pode fazer a obra de Deus na força pessoal. Ninguém pode fazer a obra de Deus na sua capacidade humana, na sabedoria humana, na sabedoria terrena, carnal. Ninguém pode fazer a vontade de Deus seguindo seus próprios caminhos. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Deus. A igreja não pode ficar fora da visão de Deus. A igreja não pode deixar de ter uma vida de oração, pois isto torna discípulos que nada podem fazer. Discípulos que vivem fora da visão de Deus, discípulos que não oram a Deus, discípulos que não têm comunhão com o Senhor, são discípulos que nada podem fazer. A grande verdade é que o poder pertence a Deus. De modo, irmão amado, que o caminho da autoridade cristã, o caminho do poder de Deus manifesto, o caminho da capacidade para superar problemas, o caminho da capacidade para expulsar demônios, o caminho da capacidade para vencer, o caminho da capacidade para falar em nome de Deus, o caminho da capacidade para viver grandes realizações na sua vida pessoal e através da sua vida pessoal, o caminho para tudo isto é a dependência de Deus. É a vida cristã desenvolvida. É a dependência da palavra do Senhor. É a submissão a Deus. É quando você faz a vontade de Deus. É quando você prioriza as coisas de Deus. É quando às vezes mesmo sem entender muito bem, pastor, por que orar? Não entendo muito bem isto. Pastor, por que eu devo evangelizar? Por que eu devo estar em comunhão com os irmãos? Às vezes eu não entendo muito bem, mas eu obedeço a palavra. É a submissão a Deus. Então, amado, somente em Jesus pode-se realizar grandes coisas. Somente em Jesus pode-se realizar grandes obras, em nós e por meio de nós. A única atitude apropriada diante disso é liberar o poder de Deus, vivendo em dependência de Deus, na dependência do Senhor, através da fé em Deus, através da fé no poder de Cristo Jesus, através da fé na compaixão de Jesus, através do discernimento de espírito para ver o conflito espiritual que nós estamos vivendo e a necessidade da fé cristã para viver tudo isso. Então veja isso em dois textos. Marcos capítulo 9, versículo 16. Primeiro, para viver o poder de Deus, liberar o poder de Deus, ver Deus agir grandes coisas, precisamos de fé em Deus, no poder de Cristo e na compaixão de Jesus. Marcos 9, 16 a 23 diz a palavra. Então ele interpelou os escribas. O que é que discutires com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, arrilha os dentes, vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles nada puderam fazer. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei o menino aqui. E trouxeram o menino. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai. E muitas vezes lança o menino no fogo, na água, para o matar. Mas tu, se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Jesus demonstrou compaixão. Diante daquela cena, diante daquele quadro, Jesus demonstrou compaixão. Jesus demonstrou o seu poder. Jesus demonstrou o poder da fé. Jesus demonstrou que nele está, ele é toda a solução.
Ele é a fonte de cura, Ele é a fonte de libertação, Ele é a fonte. Então, se eu creio nisso, se eu tenho fé em Cristo, nesta obra maravilhosa, na compaixão de Jesus, eu estou no caminho de liberar o poder de Deus. Agora, eu preciso de discernimento espiritual para olhar o conflito espiritual, saber que eu estou no meio de uma guerra espiritual. Amado, se eu não estou consciente que há uma guerra espiritual, eu sou presa fácil. O inimigo vai encontrar brechas nisso daí. O inimigo vai usar pessoas para contaminar você. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O inimigo vai tentar ganhar você pelos ouvidos, como ele ganhou lá na serpente, a serpente lá no jardim do Éden, enganando Eva através de blá blá blá. Ele vai tentar fermentar você pelos ouvidos. Ele vai tentar convencer você que não tem nada de errado desobedecer a Deus, não tem nada de errado ir contra Deus. E exatamente isso é que torna discípulos ineficazes, ir contra a vontade de Deus. Por quê? Porque a essência do pecado é tentar viver independente a Deus. Deus fala uma coisa e eu tento viver independente a isso. De maneira que o poder de Deus se manifesta quando eu dependo de Deus, quando eu obedeço a voz de Deus. Então eu tenho que saber que há uma guerra, discernir isso daí e perceber que a fé cristã é a solução, é a resposta, está na palavra de Deus. O conteúdo da fé cristã é a palavra. Marcos 9, 24 a 27. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que tremenda essa frase, que tremenda essa frase. Olha, pai, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. É ou não é? Eu e você aí, somos nós ou não aí? Nós cremos, mas quantas vezes nos encontramos com dificuldades para crer, dificuldades para ver o milagre, para ver a realização, para ver a concretização, as nossas limitações. Ah, Senhor, está difícil. Ah, Senhor, não consigo. Ah, Pai, o problema é maior do que eu. Ajuda-me na minha falta de fé. Aí ele diz, até o 27, vendo Jesus, olha, Jesus está vendo, ele está vendo a guerra que está acontecendo ali, vendo Jesus, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus é lindo, amado. Jesus é tremendo. Jesus é poderoso. Jesus é o Deus que é. Ele faz. Ele é grande, amado. 1 João 5 vai dizer: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual fé? Quem crê? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados e por nossa justificação ressuscitou. Se você crê na vida, na pessoa, na obra, na morte, na ressurreição, na compaixão e no poder de Jesus, se você crê, se a tua fé está nele, é nele, por meio dele, para ele, se você vive para ele, para a glória de Deus, para glorificar o Senhor, meu amado, se você depende de Jesus, se você ora, está atento à voz de Jesus, se você, antes de se colocar de pé perante as pessoas, você se coloca de joelhos diante de Deus, amado, se você depende de Deus, Jesus vai usar você. Porque não é você, você sabe que não é você. Se você está buscando em Deus, você sabe que não é você. Você sabe que você não é nada sem Jesus. Você sabe que você não pode nada sem Jesus. Só que o mundo de hoje é orgulhoso, pessoas orgulhosas. Eu sou mais eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso isso, eu sou melhor, eu tenho poder, eu tenho status, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sabe, ostentação, eu. Amado, se você coloca o eu, Deus não age. Deus não age.
E às vezes Deus fala uma, duas, três, a pessoa não dá ouvidos, até quando Deus disciplina. E aqui os discípulos foram disciplinados, foram lá expulsar o demônio não saiu. Gente, discípulos que andavam com Jesus, discípulos que estavam com Jesus ali, não conseguiram expulsar o demônio. Por quê? Porque se esqueceram de orar, se esqueceram de buscar o Senhor. Então, amados, se esqueceram de depender de Deus, de Jesus, esqueceram do jejum e da oração. Versículo 28 e 29. Quando entraram em casa, os discípulos perguntaram: mestre, por que a gente não pode expulsar aquele demônio? O que houve? Por que a gente não conseguiu expulsar aquele capiroto dos infernos? O que aconteceu lá? Ah, não conseguiram? Porque essa caixa não sai sem oração e jejum. Vocês foram lá expulsar o poder de quem? Vocês acham que vocês são alguma coisa? Você acha que você é alguma coisa, caco de barro? Você acha que você é alguma coisa, pedaço de carne ambulante? Você acha que você é alguma coisa? Hoje você está aqui, amanhã não está mais. Hoje você está aqui, amanhã não está mais. Então, eles foram tentar fazer a obra de Deus no poder da carne. Mas nós precisamos de depender de Jesus. É a Ele toda a glória. Ele é o Senhor, Ele é o Rei de Reis, Ele é o Todo-Poderoso. O nosso vaso é vaso de barro. Lá dentro está a excelência do poder. O poder de Deus, amado. O poder é de Deus, o poder não é nosso. A glória é de Deus, não é nossa. Não faça as coisas na vida na força do teu poder, achando que você, sabe, não, amado, é Jesus. O centro do Evangelho é Jesus. O centro da obra de Deus é Jesus. O centro da evangelização é Jesus. O centro da pregação é Jesus. O centro do anúncio da palavra é Jesus. Jesus é o início, o meio e o fim. O poder vem de Jesus. Eis aí vos dei autoridade em meu nome, por isso nós oramos em nome de Jesus. Agora, orar em nome de Jesus não é você falar um monte de abobrinha e depois no final, em nome de Jesus, amém. Isso não é orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é você viver a palavra. Orar em nome de Jesus é você praticar a palavra. Orar em nome de Jesus é você depender do Senhor, é você ter uma vida de oração, é você ter uma vida de leitura da palavra, é você saber que a obra de Deus só pode ser feita na tua vida e através da sua vida, se você estiver buscando em Jesus uma vida íntegra diante dele. Então, amado, a fonte de todo poder, a fonte de todo socorro, a fonte de toda ação poderosa é Jesus Cristo. Pelo Espírito Santo de Deus, amado, no meio das lutas você será socorrido. No meio das lutas você verá a mão de Deus agindo. No meio dos problemas você verá Deus sustentando você. Creia, receba esta palavra. Então, esteja conectado à vida de oração. Na oração sejais perseverantes, disse o apóstolo Paulo em Romanos 12. Não esmoreça na oração, disse Jesus em Lucas. Seja perseverante na oração, capítulo 18, versículo 1. Persevera, amado. Não abra mão da tua oração, não abra mão da tua vida com Deus. Jesus disse em Mateus 6, fechada a porta do quarto, ora. Ou seja, amado, ora a Deus. A gente gasta tempo com Netflix, a pessoa começa a assistir lá a série com 30 capítulos, assiste tudo num dia só, vai dormir 5 horas da manhã, assistindo um capítulo atrás do outro, e para orar, não fica 5 minutos orando. A pessoa vai para o shopping, fica a tarde toda no shopping, adentra a noite no shopping, vem para a igreja na hora do culto, não quer ficar meia hora, já está olhando para o relógio, sabe? A pessoa vai para a beira da praia, fica lá, sai de lá igual um siri, tostado, vermelhão, sai de lá coradinho,
A pele sai até ardendo, fica lá tostando igual a siri. Aí não pode ficar meia horinha no culto a mais, porque já reclama que o pastor fala muito. Aí não pode ficar 10 minutinhos de oração na sua casa. Por quê? Porque dá sono, tem outras coisas para fazer. Não gasta 10 minutos por dia para ler a Bíblia. Qual foi a última vez que você leu a palavra? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia, irmão? Você já leu a Bíblia toda? Já leu? Já leu a Bíblia toda? Quantos que me ouvem aí poderiam dizer de verdade: eu já li a Bíblia toda? Quantos? Quantos? Você já leu a Bíblia toda? Ah, não. Mas aquele livro de Harry Potter você leu. Aquele livro de ficção científica você conhece de capa a capa. Aquela série Netflix, você conhece até as falas antes de vir. E a vida com Deus? Mas na hora que o calo aperta, a gente procura quem? A hora que o calo aperta, a gente procura o Senhor Jesus. A hora que o calo aperta, ai meu Deus, ai Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, Tu sabes, Pai, da minha vida. Senhor, Tu sabes. Não, Deus não sabe. O que Deus sabe é o que está na palavra. Não coloque sentimento no coração de Deus, porque às vezes o teu Deus é você mesmo. Um Deus que não disciplina, um Deus que não repreende, um Deus que não corrige, um Deus que diz amém para tudo que você fala, um Deus que só serve para te socorrer. Mas você não pode obedecer a Deus. Obedecer a Deus, ter comunhão com o Senhor, ser fiel, estar na casa do Pai, ter vida de oração, leitura bíblica, você não tem. Mas esse Deus serve para te socorrer. Que Deus é esse? Porque não é o Deus da Bíblia. Não é. Então, ovelhinha amada, de todo o meu coração, nós precisamos buscar em Deus. Eu sou uma pessoa falha, assim como você. Todos nós somos falhos. Mas nós precisamos buscar em Deus quais são as nossas falhas, quais são os nossos erros, e buscar enquadrar a nossa vida na palavra de Deus. Às vezes, para um pregador, falar de erros, falar de falhas, falar dessas coisas, é constrangedor. Porque nós somos seres humanos. Todos nós falhamos. Entretanto, é bíblico, porque Deus coloca pastores e ovelhas. E o pastor será mais cobrado, porque ele tem essa responsabilidade, ele tem essa prerrogativa de exortar a igreja. É prerrogativa do pastor exortar a igreja. Porque se não fosse prerrogativa do pastor, não precisava ter igreja. Cada um fazia o que quisesse. Então é prerrogativa bíblica, mas também será mais cobrado. Também será mais cobrado. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será exigido. Mas as ovelhas cabem o quê? Respeito ao pastor, obediência ao ministério pastoral, quando o ministério pastoral é bíblico. Então, amado, não olhe para o seu pastor como se seu pastor, pastor fica jogando letrinha, pastor é isso, pastor é aquilo. Pastor não joga letrinha, pastor prega a palavra. Ame seu pastor, respeite seu pastor. Se ele prega a palavra de Deus, creia, vai ser bom para a tua vida. Então, amados, vamos buscar depender de Jesus. Certamente, quando no mundo inteiro a igreja de Jesus aprender a ter uma vida de dependência do Senhor, a ouvir a voz de Jesus, a praticar a palavra de Deus, a ter vida de oração, amados, eu creio, nós vamos ver milagres, sinais, prodígios. A palavra de Deus vai correr esse mundão todo. Nós vamos alcançar muitas e muitas almas, muitas e muitas ovelhinhas. Nós vamos ver a igreja ter um impacto muito grande na nossa sociedade e no mundo inteiro. E eu creio que nós vamos contribuir para a volta de Jesus. Para a volta de Jesus. Eu creio, amado, eu creio. Mas nós precisamos, para ver grandes realizações de Deus em nós e através de nós, nós precisamos ser ovelha de verdade. Ovelha é humilde. Ovelha é humilde. Ovelha não vive brigando com o seu pastor. Ovelha não vive brigando com o seu pastor, querendo puxar tapete do seu pastor. Ovelha não vive brigando com a igreja, querendo puxar tapete de todo mundo.
Ovelha não vive brigando com açougueiro, com padeiro, briga com padeiro, açougueiro, mecânico, briga com o motorista do ônibus, briga com o trocador, briga com todo mundo. Briga com todo mundo, está de mal todo mundo, briga com a mãe, com o pai, com o filho, com o periquito, com o papagaio, briga até com a própria sombra, briga com o espelho, está de mal todo mundo, sabe? Dá com toalha molhada na esposa, irrita todo mundo, provoca todo mundo a ira, sabe? Arruma um monte de problema com todo mundo, aí depois diz, não, minha vida com Deus é maravilhosa. É mesmo, né? É mesmo, né? Misericórdia, Deus me livre e me guarde. Então, amados, vamos buscar vida com Deus, e eu creio, amados, Deus vai operar grandemente através das nossas vidas. Eu creio, grandes realizações. Nós estamos, irmãos, ouça o que eu vou lhe dizer, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando, irmãos, está breve, está perto, e nós precisamos ser embaixadores fiéis, para a glória do Senhor. Então, olha, vamos orar, já estamos aí com o horário estourado, vamos orar pela nossa irmã, a Ruth Tavares. A Ruth Tavares é uma irmã, Saquarema, irmã em Cristo. Nosso irmão Orlando, baterista da nossa igreja, esteve lá hospedado na casa da irmã Ruth esses dias. Pastora Deise recebeu a visita do nosso irmão Orlando, irmã Ruth, e outros familiares na sua casa. Foi maravilhoso, louvado seja Deus. Então, a irmã Ruth Tavares, necessidade de cirurgia na coluna, e devido a essa questão da coluna, ela sente muitas dores nas pernas. Deus pode operar antes de qualquer operação humana, e pode fazer um milagre na sua vida, irmã Ruth, assim como Deus pode também usar os médicos para isso. Nós entregamos sua vida nas mãos de Deus, e que em nome de Jesus, amada irmã, possa ser o testemunho de um grande milagre de cura divina na sua vida, para a glória do Senhor. Então, Ruth Tavares, oremos por ela. Carlos Roberto Paraíso, pressão alta, pré-diabetes, nesses dias passou mal, um apagão lá, caiu, bateu com a cabeça, levou pontos. Vamos orar pela vida dele, em nome de Jesus. Nossa irmã Deltinha também, tratamento nas artérias. Irmã Maria do Socorro, que está em casa, em recuperação, estava internada, agora está em casa, tratando. Vamos orar pela vida dela, que ela seja curada, que ela melhore, que ela possa voltar à casa do Senhor. Ainda teve lá uma médica lá que errou, tirou um remédio que não tinha que tirar. Só misericórdia. A dona Eulina da Silva, mãezinha do irmão Marcelo Furtado, também está internada. Vamos orar por ela, que ela fique totalmente restaurada, totalmente curada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos, pela família, pela Melissa, Tairone e Milena, três crianças praticamente. A Tairone deve ter 27 ou 28, Melissa tem 26 e Milena tem 16 aninhos. A irmã Angélica, irmã da igreja já há muitos anos, foi recolhida por ser de Abraão aos 47 anos de vida. Foi inesperado, foi súbito. A irmã Angélica teve um infarto e essas três crianças precisam ser consoladas, fortalecidas em nome de Jesus. Por favor, ore por essa família que seja consolada e restaurada em nome de Jesus. A Cris Bernardo tem lutado por justiça. Sua filha foi possivelmente vítima de feminicídio. Advogados que apontam nessa direção. E Marcos, também, irmão de Laranjeiras, precisa de restauração emocional, fortalecimento espiritual, em nome de Jesus. Se você tem algum pedido mais de oração, você colocou aí no chat, por favor, os nossos irmãos agora, pastora Deise, presbíteros,
que estão aí, presbítero Jorge, presbítero Valdécio, estou vendo também aí presbítero Joaquim, outros irmãos, irmão José Cardoso, irmã Rosiane Brito, Marilene, todos os irmãos, irmã Sueli. Estou vendo aqui alguns comentários dessas pessoas. Todos vocês que estão online, por favor, orem a Deus. Vi que a irmã Luciana colocou o pedido por alguém. Vamos orar por essa pessoa. Em nome de Jesus, coloque aí esses nomes em oração. E ore também pelo nosso ministério, pelas nossas obras em Itaipu. As obras que são caríssimas. Deus levantou uma família para sustentar essas obras, para patrocinar essas obras. Nós precisamos honrar isso, pedir a Deus um milagre, por favor. Que Deus abra as comportas dos céus sobre esta família e sobre todos que desejam também contribuir com esta obra. Por favor, todos nós, vamos dar as mãos, vamos nos unir. Pai amado e bendito, Deus único, Deus verdadeiro, Pai de misericórdia, Deus de toda graça, Deus de toda consolação, Deus que opera, Deus que faz infinitamente mais. Pai, a Tua palavra diz no livro de Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a primeira coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ó Pai, com lágrimas ou sem lágrimas, nós queremos manifestar a fé. Nós queremos manifestar a fé. Queremos colocar diante de Ti, Pai, a nossa confiança. Queremos colocar diante de Ti, Pai, a nossa vida, o nosso coração. Dizer, Pai, todo coração, Pai. Pai, de todo coração, Pai. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Pai. Porque às vezes, Pai, nós reputamos que temos muita fé. Eu tenho fé, eu acredito, mas às vezes isso daí é apenas um achismo. Porque às vezes quando se levantam determinadas circunstâncias, nós somos fracos, nós somos falhos. Pai, então, nós queremos hoje responder como aquele pai disse: eu creio, porém, me ajuda na minha falta de fé. Pai, de todo o nosso coração, Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas contrariedades. Colocamos diante de Ti os nossos paradoxos. Nós somos pessoas paradoxais. Nós queremos fazer uma coisa, às vezes fazemos outra. Paulo disse: o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Às vezes o que falta, Pai, é humildade. Às vezes nós somos tão seguros de nós mesmos, mas eu sou diferente. O que esse pastor está dizendo não é para mim não, porque afinal eu sei que eu creio, eu sei que eu tenho muita fé, eu sei que a minha fé é inabalável, eu sei, mas o Evangelho não é eu, o Evangelho é tu, Jesus. Então, às vezes falta humildade. Nós precisamos dizer como esse homem disse: Pai, eu creio, porém me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda, Senhor. Como Paulo, grande apóstolo Paulo, o homem que foi arrebatado ao terceiro céu e voltou para escrever 13 epístolas, o maior plantador de igrejas da história, o homem mais influente do Ocidente e do mundo, gente. Apóstolo Paulo: desventurado homem que sou, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Aí às vezes a gente, meros mortais, não, mas eu não, pastor, eu sou mais eu, peraí, você está falando com o último gole de água do deserto do Saara.
Você está falando com a última rosquinha do saco de biscoito do Mercadão de Madureira. Ah, pastor, pelo amor de Deus, né? Bota suas barbinhas de molho, porque eu sou mais eu. Pai, ajuda-nos na nossa arrogância, na nossa ignorância. Às vezes nós somos tão cabeça dura, às vezes nós somos tão inflexíveis, somos tão soberbos, que nos colocamos como juízes do nosso irmão, apontamos o cisco no olho do irmão e não enxergamos a trave que está no nosso olho. Queremos a todo custo ver um problema na vida do irmão, jogamos casca de banana toda hora para o irmãozinho cair, toda hora uma armadilhazinha, toda hora um negocinho para tentar fazer o irmão cair, para tentar fazer com que o irmão caia em contradição, para tentar fazer com que o irmão, seja rebaixado, para tentar fazer com que o irmão seja humilhado. Às vezes nós somos tão arrogantes, Pai, que olhamos um cisco no olho do irmão e não enxergamos a trave que está no nosso. Queremos graça para nós. Quando a gente peca, temos todas as desculpas possíveis. Ah, pequei por causa disso, pequei por causa daquilo, foi a pessoa tal que me levou a pecar. Poxa, pequei, mas sabe, aconteceu isso. E quando o irmão do lado peca, às vezes é um pecado muito menor do que o nosso, porque há diferença sim de pecado. Esse jargãozinho ridículo que não existe pecadinho, pecadão, isso não é bíblico não. Jesus, quando estava perante Pilatos, disse que aqueles que o haviam entregado a ele, o pecado deles era muito maior. Jesus disse que as cidades que não recebessem os evangelhos, os evangelistas, haveria muito mais rigor para essas cidades do que para Sodoma e Gomorra. Então há diferença sim de pecadinho e pecadão. E às vezes o pecado do irmão é muito menor do que o nosso, mas a gente quer graça, mas o irmãozinho do lado é chibata, o irmãozinho do lado é chibata, é cinturão de burro no lombo, é chinelada. Somos arrogantes, Pai, e às vezes nós não gostamos de ouvir isso. Não agora, ninguém gosta de ouvir que é arrogante, ninguém gosta de ouvir que às vezes é soberbo, é problemático, ninguém gosta. A gente só quer ouvir coisinhas boas. Vai lá, maravilhosão, vai lá, campeão, vai lá, você é bonzão, vai lá, bonitão. E às vezes isso é um problema, porque às vezes a pessoa se esquece que ela precisa de Jesus, se esquece que ela tem que depender de Jesus, e a maior parte, Pai, dos nossos problemas somos nós quem criamos. Nós damos brechas para Satanás, nós gostamos daquele pecado, e às vezes não queremos abrir mão daquele pecado, o pecado de estimação, o pecadozinho que é bom, faz carinho no pecado. Ô pecadinho, vai embora não, pecadinho. E não dependemos do Senhor, e não temos vida de oração, gastamos a vida no shopping, na praia, na Netflix, nos filmes, no Maracanã. Vai ao Maracanã, nossa, volta para casa rouco, cansado, gritou e pulou 2 horas de jogo, sabe, a pessoa, mas a igreja não vai. Quando vai à igreja, 1 hora de culto, 2 horas de culto, nossa, que eternidade. E às vezes vai para a igreja e fica com aquela cara de quem comeu e não gostou, porque o culto é chato, porque o culto é isso, o culto é aquilo. Mas gente, na hora que o calo aperta, a gente lembra logo de Deus, mas a gente não lembra de obedecer a Deus. Não deixeis de congregar, isso é bíblico. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Seja vida de oração, isso é bíblico.
Medita na minha palavra dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer o que está escrito. Isso é bíblico. E nada disso a gente pratica. Ou seja, a gente quer viver na nossa independência, queremos viver o que a gente acha que é certo, e ainda assim ter poder para expulsar o demônio, e ainda assim ter poder para falar em nome de Deus, e ainda assim ter poder para realizar a obra do Senhor, ainda assim ter poder para fazer as coisas e achar que tem que ser feito no poder do nosso braço. Foi isso que aqueles discípulos estavam vivendo naquele momento. Pai, todos nós precisamos de estar humildes diante do Senhor. Eu, como pastor, não fujo a essa regra. Pelo contrário, talvez seja maior cobrança. Qualquer irmão, Pai, todos nós. Então nós precisamos estar atentos a isso, Pai. Precisamos estar atentos, que precisamos buscar no Senhor. Precisamos buscar em Deus. E assim, meu Pai, em nome de Jesus, que haja cura, que haja milagre. Pai, que hajam pessoas vivendo sinais e maravilhas. Pai, que a Tua igreja do planeta possa se voltar para Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é guardar os mandamentos. Fé é viver a palavra. Fé é depender de Jesus. Fé é ter vida de oração. Fé verdadeira. É isso que é fé. Não adianta eu ter um discurso e viver outra coisa. Isso não é fé. Fé é eu buscar viver aquilo que eu prego. Ainda que às vezes a gente erre, porque somos seres humanos. Mas eu busco verdadeiramente viver isso. Eu busco verdadeiramente viver a palavra. Ainda que às vezes a gente erre. É como um carro que está na estrada e às vezes vem lama no para-brisa. A gente está lá na estrada e vem lama no para-brisa. Porque veio lama no para-brisa, a gente vai acabar de jogar o carro no precipício? Não, a gente vai ligar o limpador de para-brisa para continuar na jornada. Então às vezes a gente está na jornada buscando a vontade de Deus, buscando ser fiel, e às vezes vem lama no para-brisa, às vezes a gente erra, mas a gente limpa a lama e continua a jornada, mas a gente de fato está buscando isso, e é isso que é necessário, Pai, é isso que é necessário. A gente está atento. A carne engana, a gente não pode confiar na carne. A carne engana, a carne é soberba. Todos nós temos um pouquinho de narcisismo dentro de nós. Todos nós temos um pouquinho desse ego dentro de nós. Todos nós. Primeiro eu, depois você. Primeiro eu, depois você. Todos nós. E Jesus ensinou o contrário. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. A gente precisa, Pai, desenvolver o amor altruísta. A gente precisa desenvolver, Pai, a confiança em Deus e não a confiança na carne. A gente precisa depender do Senhor. E então, meu Pai, ensina-nos isso, Pai. Porque é complicado, Pai. Nós temos uma carne que engana. Nós temos desejos pecaminosos que enganam, que seduzem. Nós temos, Pai, às vezes tantas pessoas do nosso lado, pessoas próximas, que toda hora tentam nos fazer cair. É blá 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 no ouvido o dia inteiro. É toda hora tentando fermentar. É toda hora tentando falar mal do outro. E a pessoa não olha para o próprio umbigo. Se é a história que nós vemos na palavra de Deus, se é a história que nós vemos na história da igreja, se é a história que nós vemos desde o jardim do Éden, vê lá a serpentinha, ah, Deus falou isso? Não, Deus está errado, é aquilo. Aí Eva vai lá, faz Adão cair, Adão não ouve Deus, ouve Eva e a serpente, aí uma confusão danada. Senhor, queremos estar com o nosso foco em Ti. Por isso aquela nuvem da Shekinah desceu, e os discípulos não viam nada além da nuvem, e não ouviam nada além da Tua voz. Pai, nós precisamos fechar os olhos e fechar os ouvidos para tudo aquilo que não é bíblico. Pode ser amigo,
íntimo, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser filho, pode ser filha, pode ser quem for. Ficamos com a palavra de Deus. A palavra tem que ter prioridade. Se você coloca qualquer pessoa acima de Jesus, você não é digno de ter Jesus. Foi isso que Jesus disse. Aquele que prioriza alguém acima de mim não é digno de mim. Se você coloca pessoas ou coisas, ou qualquer coisa do mundo acima de Jesus, você não é digno de Jesus. Nós precisamos priorizar Jesus e a sua palavra. Eu preciso, você precisa, a igreja precisa, a igreja no mundo precisa, porque nós precisamos levar o Evangelho. Precisamos olhar para aquele menino endemoniado, dizer: seja curado, seja liberto, e o demônio sair. Precisamos, Pai, da autoridade, do poder do nome de Jesus, para vermos gente curada, vermos pessoas saradas, para o Evangelho correr. Senhor, estamos chegando já no final. Pai, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai, na nossa incapacidade, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Pai, nem orar a gente sabe. Nem orar a gente sabe. E às vezes a gente quer ensinar a Deus o que Deus tem que fazer. Às vezes a gente quer ensinar a Deus o que é o certo e o que é o errado. A gente quer ensinar a Deus como é que tem que fazer tintim por tintim. A gente está tão acostumado a controlar as pessoas, a controlar tudo, a querer controlar tudo, que até Deus a gente quer controlar. O ego está lá em cima, grandão, maior que um dinossauro, tiranossauro rex. E oração é o contrário. Oração é assim: faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, seja a tua. Então, quando a gente se dirige a Deus, a gente tem que botar as barbinhas de molho, sandália da humildade no pé, e se dirige. Não vai com muita palavra logo de cara, não. Sejam poucas. Sejam poucas as suas palavras diante do Senhor. Aprenda a ouvir. Aprenda a meditar na palavra. Aprenda a ouvir a voz de Deus, a meditar na palavra do Senhor. E aí, na autoridade dele, quando a gente se coloca diante da doença, diante do mundo, aí a gente fala com autoridade, aí é diferente. Aí Deus é por nós. Então, como sacerdotes, de joelho diante de Deus, humildade. E diante da doença, diante do problema, a gente vai na autoridade de Deus. Sempre com humildade. Sempre com humildade. Pai, nós rogamos, Senhor, de todo o coração, Pai. Ajuda-nos, Pai, na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Pai, na nossa incredulidade. Ajuda-nos, Pai, nas nossas limitações, Pai. Ajuda-nos, Pai, por favor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, porque nós desejamos de todo o coração, Pai, sermos pessoas bíblicas, sermos pessoas que fazem a Tua vontade, sermos pessoas que cumprem a Tua palavra, Pai, para que nós sejamos usados na Tua autoridade, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai. E ao terminar, Pai, porque nós já passamos do horário e nós buscamos ser uma igreja com ordem e decência, nós enviamos uma palavra para a irmã Ruth Tavares, para o Carlos Paraíso, para a irmã Deltinha, para a irmã Maria do Socorro,
para Dona Eulina Furtado, para todos os outros irmãos que estão aqui na lista de oração. Enviamos uma palavra para a Melissa, Tairone, Milena, Cris Bernardo, para o Marcos. Declaramos, Pai, consolação. Pai, consola essas crianças, Pai. Uma Angélica partiu para o Senhor, ontem foi um enterro. Consola essas crianças, Pai. Pai, que Teu Espírito Santo envolva essa família, Pai. Esses coraçõezinhos enlutados, Pai. Pai, coloca a paz nesses coraçõezinhos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Trata da vida deles agora, Pai. Coloca a paz, coloca a Tua esperança, Pai. A certeza da vida eterna, Pai. Consola, Pai. Dá abrigo, dá agora repouso, Pai. Esconderijo do Onipotente para essas vidas, Pai. Senhor, por favor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a dor que está no coração dessas crianças, Pai, possa ser um pouquinho assim, um pouquinho para cada um que está aqui orando, Pai. Que cada um de nós possamos sentir um pouquinho, sabe, Pai, divide aí. Porque Gálatas capítulo 6 diz que nós devemos levar os fardos uns dos outros e não colocar fardo em cima dos outros e não puxar tapete dos outros, mas nós devemos carregar os fardos uns dos outros, ajudar por livre e espontânea vontade, ajudar a carregar os fardos uns dos outros. Então, Pai, por favor, Pai, consola essas vidas agora, Pai. Consola, Pai. Consola, Senhor. Consola, meu Pai. Consola essas vidas, Pai. Consola esses coraçõezinhos, Pai. Dá força para essas crianças, Pai. Dá rumo, dá direção, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós queremos te agradecer hoje pela vida da irmã Michele Machado Tomás, que está totalmente já curada, sarada do câncer, Pai. Passou por uma cirurgia, foi totalmente retirado o câncer, totalmente retirado. E essa irmã, nossa amada irmã, Michele Machado Tomás, graças a Deus, sobrinha do presbítero Jorge, da diaconisa Sueli, recebeu alta no Natal. Graças a Deus, Pai. Obrigado por essa cura, obrigado por essa restauração, Senhor. Assim Tu fazes, às vezes Tu cura sobrenaturalmente e às vezes Tu usas os homens para curar, mas é o Senhor que está curando, é o Senhor que está fazendo a obra. Então, obrigado, Pai, por essa cura e que muitas outras curas possam acontecer na vida dos Teus filhos, na vida dos irmãos amados. Então, Pai, nós a Te oramos, Te agradecemos e oramos em nome de Jesus, Pai, que cada ovelhinha possa se sentir abraçada, amada, consolada, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Então, igreja amada, perdoe aí o seu pastor querido, passei 8 minutos do tempo. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua estadia nessa live, obrigado pelas suas orações, obrigado pela tua comunhão. Nós sejamos como família espiritual em comunhão em Cristo Jesus. Eu quero lembrar a todos que este próximo domingo, dia 31, nós estaremos na casa do Pai, a última reunião de 2023. Nós vamos estar reunidos, começando o culto 10 minutos antes, 8h50, um culto de 1h30, de 8h50 a 10h20. Então será um culto breve, será um culto expresso, um culto rápido, mas por favor, se você está no Rio de Janeiro, se você não está viajando, se você está no Rio de Janeiro, venha ao culto, venha honrar o Senhor, venha terminar o ano na casa do Pai, venha dizer amém, Jesus, na casa do Senhor. Apresenta teu corpo por sacrifício vivo, santo, agradável, que é o culto racional, junto com a tua família na fé. O mais importante é aqui no culto. Às vezes as pessoas priorizam o Natal em casa, ou priorizam
a virada do ano em casa ou na beira da praia e se esquece que para o cristão o mais importante acontece na congregação. Acontece quando as famílias se reúnem e o corpo de Cristo está completo. Quem está falando sou eu não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se você discorda de mim, você está discordando da palavra, porque eu só estou falando a palavra, não estou falando de errado aqui não. Estou falando a palavra de Deus, tá bom? Um pastor que ama as ovelhinhas de Jesus. Então, se você não está fora do Rio de Janeiro, se você está aqui no Rio, o teu lugar, se você é crente, o teu lugar é na casa do Senhor, tá bom? Então, domingo, 8 horas e 50 minutos, vamos cultuar e agradecer a Deus. Para a glória do Senhor, Rua General Roca, 340, Galeria, próximos da Praça Sans Pena. E, em nome de Jesus, Talim Meteu, com a graça de Deus, se Ele permitir, em breve também estaremos na Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, na sede nacional do nosso ministério em Itaipu, região oceânica do Rio de Janeiro, de Niterói, para a glória do Senhor, tá bem? Então, olha, meu beijo, meu carinho, meu abraço, meu amor para todos, em Cristo Jesus, minhas orações, sejamos assim, como igreja, família, unida em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Tenha uma noite de descanso maravilhosa, um final de semana em perfeita vitória. Em nome de Jesus, aguardo você no domingo, 8 horas e 50 minutos. Graça, misericórdia, amor e paz da parte do Senhor Jesus. Eu lembro que somos o que somos pela graça de Deus.